Olá, tudo bem? Daniel D'Arezzo aqui e esse vai ser mais um vídeo para poder dar dicas para você sobre o violão. E mais uma vez, se você é uma daquelas pessoas que querem logo aquelas dicas de como pegar no violão e tocar, talvez esse vídeo não seja interessante para você. Talvez é melhor você entrar lá no nosso blog violãopariniciantes.com e essas dicas vão estar lá. Esse vídeo é para dar dica para canhoto, então se você é canhoto, fica aqui nesse vídeo que essas dicas serão para vocês, ok? Então vamos lá, vamos começar. Muita gente tem apresentado várias dúvidas, né? Tanto pelo aplicativo, pelo WhatsApp, pelo blog, pelo canal do YouTube, né? Se você pesquisar aí Daniel D'Arezzo, você vai ver que a gente vai estar em todas essas mídias, né? Instagram. E aí o que acontece é o seguinte, as pessoas começam a ter dúvidas sobre esse mundo, esse lado canhoto. Tem vídeos que eu falo sobre isso, mas parece que esses vídeos não ficam claros as ações, e esse aqui é para poder deixar bem claro. Em vários vídeos eu falei sobre como comprar um violão, e as pessoas tiveram dúvidas, se eu sou canhoto, eu tenho que comprar um violão para canhoto? E a resposta é não necessariamente. Quando você está aprendendo a tocar violão, seja você destro, ou seja você canhoto, você pode comprar o violão que você quiser, porque se você não sabe tocar violão, não vai importar se você aprender para o lado esquerdo ou para o lado direito. Não existe o lado certo, nem a forma certa de tocar. Tipo, será que eu vou tocar sempre com o violão virado para o meu braço esquerdo, independente de eu ser destro ou canhoto? Será que eu vou tocar sempre com as cordas mais finas embaixo e as cordas mais grossas em cima? Ou será que eu vou inverter? Vou tocar sempre do lado canhoto, sempre com as cordas finas em cima e embaixo, ou seja, independente da ordem que você coloca, não importa, porque o que vai importar mesmo é a metodologia que você vai utilizar. A maioria da metodologia que você vai utilizar, a maioria delas vai estar mostrando fotos e imagens para quem é destro. Afinal de contas, a gente tem um número muito grande de pessoas, né? São pessoas que escrevem com a mão direita, que fazem a maioria das coisas com a mão direita, né? O canhoto seria o contrário do destro, vamos falar assim. Então, quando a gente fala essa palavra, você é destro, muitas vezes as pessoas não sabem nem o que é destro. Então vamos pensar, tem o canhoto, vamos definir ele que é o cara que toca violão, que faz o acorde com a mão direita e faz o ritmo com a mão esquerda. Vamos falar que esse cara é o canhoto, beleza? E tem os destros, que são os que fazem os acordes com a mão esquerda e tocam o ritmo com a mão direita. Então estes são destros, beleza? Para ficar bem claro aqui. E qual violão você vai comprar, afinal de contas, se você é canhoto? Não importa, qualquer um. Só que a minha dica para você é você começar a fazer uma reflexão das experiências que você já teve na sua vida. Vou dar alguns exemplos bem simples. Por exemplo, na maioria dos locais onde você pode trabalhar, né, independente da sua profissão ou qualquer coisa assim, se você tiver um computador lá, você vai ver que geralmente as pessoas, a maioria das pessoas, usam o mouse com a mão direita, né? E na hora de escrever, escreve ali com as duas mãos, mas a maioria dos computadores, o mouse fica ali na mão direita. Só que vai ter alguns locais, algumas pessoas que sentem mais vontade, fica mais à disposição de trabalhar com o mouse na mão esquerda, as pessoas canhotas que têm essa facilidade. Então, dentro do universo de quem é canhoto, ainda tem muitas pessoas que se adaptam facilmente a maioria das coisas do lado do destro, ou seja, eu não vou saber dizer ao certo, mas eu acredito que existem muito mais pessoas, né, muito mais destros do que canhotos, né? Então as coisas, tudo que já está, na maioria dos casos, mais comum, já é adaptado para quem é destro. Só que o canhoto tem canhoto que adapta muito facilmente e tem canhoto que tem dificuldade. É isso que você tem que analisar. Você que está vendo esse vídeo, você se adapta facilmente ou você tem dificuldades ao se adaptar a esses toques? Se você for uma pessoa que se adapta facilmente, pega o violão comum para destro. Por quê? Porque vai ter vários motivos. Um deles é, a maioria dos métodos que você vai encontrar é para destro. Outra coisa, em qualquer lugar que você tiver, que você
quiser comprar um violão, a maioria dos violões são para destro. Se você estiver numa rodinha e seus amigos tiver, a chance daquele violão que está na rodinha ser para destro é 99,9%. Eu particularmente, de todos esses anos que eu já trabalho dando aula, tocando, eu nunca vi uma rodinha de violão que tivesse um instrumento para canhoto, só para canhoto. E mesmo assim, se tivesse, é muito simples para você que já toca pegar e fazer os acordes de cabeça para baixo, vamos falar, e tocar com as coisas. Porque você tocar, você saber o que você está fazendo, não importa muito. Por isso que eu te falei, o que importa é a metodologia. Uma metodologia que te mostra o que você está fazendo. E aí você vai conseguir fazer de qualquer lado, de qualquer forma. Não sei se você já viu o vídeo de um cara chamado Michelangelo Baccio, alguma coisa assim. Um guitarrista que toca para tudo quanto é lado. Ele toca desse lado de cá, ele coloca essa mão do lado de cá e essa do lado de cá, ele inverte o instrumento, ele toca com a guitarra de 4 braços. Então ali é uma coisa que o cara tem muita facilidade de adaptação, né? Ele consegue adaptar muito rápido em qualquer postura. Mas a maioria dos canhotos que tem dificuldade no nosso curso de violão fazem essas perguntas. E aí, eu vou comprar qual violão? E o violão que você vai comprar está ligado à sua facilidade. Tem facilidade? Compra o violão para destro. E não fica inventando moda. Eu comprei um violão para destro, mas eu vou inventar moda. Em vez de eu colocar a corda mais grossa em cima, eu vou colocar embaixo. E vou tocar em cima. Porque vai que não sei o que. Não, essa perspectiva. Porque vai que acontece isso tem que sair do seu vocabulário. Você tem que procurar se adaptar da melhor forma. Já tive casos, já vi de tudo nessa vida. O aluno chegar e falar, não, mas eu sou canhoto, eu vou comprar um violão para destro e vou aprender do lado canhoto, mas eu vou aprender com as cordas invertidas, porque o meu sobrinho vai aprender depois, as cordas já vai estar viradas e quando eu for tocar... Não pense nisso. Pense no seu resultado. Pense que você vai pegar um instrumento e você vai estudar e você vai chegar aos resultados que você precisa. Não fica pensando no mais. Por exemplo, se você sair do Brasil e for para esses países aí que o carro tem um volante do lado invertido, não sei, se é Inglaterra, sei lá onde que o carro tem um volante do lado invertido. Vai adiantar você chegar lá e falar, não, eu quero um carro com o volante do outro lado, né? Porque se o trânsito é invertido, todo mundo vai ter que aprender a dirigir lá daquele jeito, não tem conversa, né? O câmbio vai ficar lá do lado invertido, né? E agora o restante, o acelerador, a embreagem, eu não sei como é que fica, porque eu nunca fui para lá e não tirei carteira lá, mas, né? Você vai ver que tem adaptações, né? Você tem adaptações para cada lugar e não tem choradeira, beleza? Então, como é que você vai estudar violão sendo canhoto? Você vai estudar violão procurando a facilidade. A primeira coisa que você vai observar é essa. Eu me adapto bem às coisas, então vou pegar um violão para destro, beleza? E aí você vai procurar um método, né? E nesse método você vai ter a sua observação com o dobro de atenção. Ou seja, quando você vê lá a pessoa falando, se tiver no método escrito lá, coloque a sua mão esquerda no acorde. Você, como canhoto, você já vai saber que aquilo ali seria a mão para o acorde. Porque você não vai encontrar, assim, pelo menos vai ser muito difícil você encontrar um método específico para canhoto. Vai ser bem complicado você encontrar um método específico para canhoto. E se você encontrar, siga somente aquele método, beleza? Então, seja uma pessoa assim, cabeça aberta e busca a facilidade. Mas se você for canhoto, não pense que você não vai conseguir aprender. Você vai conseguir, mas você tem que ter o dobro de atenção. Tudo que tiver falando da mão, né? Olha a mão esquerda, você já pensa na mão. Pô, a mão faz o acorde. Em vez de você começar a pensar em mão esquerda e mão direita, pensa, né, que na maioria das vezes a mão esquerda é a mão que faz o acorde. Então a gente deixa de falar mão esquerda e começa a falar mão que faz o acorde. E a gente deixa de falar mão direita e começa a falar mão que faz o ritmo. Então se você que está vendo esse vídeo também for professor de violão, começa a usar essa nomenclatura com seus alunos, começa a falar, olha, a mão que faz o acorde, tananana. Por quê? Porque os alunos eles vão entender melhor e você não vai ter tanta dificuldade. É a mesma coisa daquela velha história da gente que tem
mania, né, de falar a nota Dó maior. E na verdade não seria a nota Dó maior, é o acorde de Dó maior. Mas quando você ouve nota e acorde, dá para você entender. Ou seja, não é um pecado que o mundo vai acabar porque você confundiu falar acorde ou nota. O correto é falar acorde, né? Por quê? Porque é um acorde maior. A nota não tem nota maior e menor. É o acorde, mas eu estou querendo falar sobre a comunicação. Então, quando você é canhoto e quer aprender a tocar violão, existe uma comunicação visual, né, o que está acontecendo entre o seu instrutor e você precisa de uma interpretação. Essa interpretação que você tem, se você estiver começando do zero, independe de lado de violão. O que vai valer mesmo é a sua força de vontade de aprender e você tentar, né, entender da melhor maneira e colocar em prática o quanto antes, né? Porque quanto antes você colocar em prática e ir lapidando o seu conhecimento, melhor você vai ficar no violão, tá bom? Então, basicamente, para a gente começar essa nossa conversa, é isso. Vai primeiro por esse lado do violão, que é o mais fácil de você se adaptar, tá bom? Aí vem a outra questão, que é o cutaway, né? O violão cutaway, o cortezinho que a gente tem aqui no violão, que faz você vir aqui mais para frente, para as outras casas. Muitos iniciantes do violão têm essa dúvida, né? Ah, eu sou canhoto, como é que eu faço? Que eu vi um violão na loja muito bonito e ele tem esse cortezinho. Mas se eu sou canhoto e quero tocar do lado invertido, eu vou tocar ele do lado de cá e ele vai ficar com esse corte aqui. O violão vai continuar sendo bonito, mas a usabilidade, você não vai usar esse corte, porque ele tem esse cortezinho. Para quê? Para você conseguir alcançar mais casas aqui com mais facilidade, ó, tá? É para isso que ele tem, então não adianta nada você ter esse cortezinho no violão e tocar ele do lado de cá. Quando você for fazer acordes aqui mais para cima, um solo, alguma coisa, ele não tem esse lado, né? O cutaway aqui do lado canhoto, vamos falar assim, né? Do lado correto para canhoto. Então, se você é canhoto, já sabe que quer aprender a tocar e já sabe que você quer aprender coisas mais avançadas, então aí você procura um violão com o cortezinho, o violão cutaway. Por quê? Porque ele é um violão que vai te dar mais possibilidades. Agora não, se você quer uma pessoa que quer aprender a tocar violão, mas você quer aprender a tocar violão de uma forma mais simplificada, você não quer ir muito longe com essa questão de tocar violão, né? Eu quero tocar violão de forma simplificada, eu não quero ser um profissional das galáxias e tal, então compra um violão comum, tá? Um violão que não tem esse cutaway, né? Um violão comum, e você vai poder trocar as cordas dele, o lado das cordas, com facilidade. Você vai poder tanto colocar as cordas invertidas e tocar do lado canhoto, você não precisa se preocupar com esse corte. Mas se de repente você for, hipoteticamente, uma pessoa que herdou um violão destro e quer tocar do lado canhoto, nada também impede você pegar um violão desse aqui, por exemplo, que é um violão para destro, e aprender a tocar do lado de cá, normal, simplesmente com as cordas invertidas. Nada disso vai impedir você de começar. Eu quero repetir isso. Nada vai impedir você de aprender a tocar violão começando do zero. Então esse negócio, muitos dizem, mas eu não aprendi a tocar violão ainda porque eu sou canhoto, eu não sei por onde começar. Você começa começando, você começa fazendo. Você começa pela prática e depois você vai lá e vai lapidando aquilo ali. Assim como uma pedra preciosa, né, que as pessoas encontram e aí depois elas vão lá e vão lapidar aquela pedra e vai chegar até aquele resultado que ela queria, mas a pedra tem que estar lá. É a mesma coisa na hora de tocar violão, só a prática tem que estar ali para que você possa ir corrigindo pouco a pouco. Não adianta esse lado de vou aprender toda a parte teórica para depois eu colocar em prática. Não funciona. Você precisa colocar em prática para depois ir lapidando com um pouco de teoria, né, mais prática, e assim você conseguir um bom resultado, beleza? Aí vem outra dúvida dos canhotos também, que é muito frequente, que é: vou tocar com as cordas a mais grossa para cima e a mais fina para baixo ou invertido? Bom, o que a gente indica na maioria dos casos é sempre tentar manter essa parte mais comum, cordas mais grossas na parte de cima, beleza? E cordas mais finas na parte de baixo, porque na hora, nesse movimento, né,
nesse movimento vertical, não vai ter dificuldade para você que é destro e canhoto. Agora, se você for canhoto, estiver aprendendo a tocar violão, já vai estar invertido, então a sua comunicação já vai estar invertida se você tiver um instrutor destro, uma metodologia destra para destro. Vai estar invertido. Além de ver que vai estar invertido, você vai ter também que inverter horizontalmente, verticalmente a sua concepção de nota musical. Então, se um professor fala com você, a gente vai tocar aqui na corda número 1 da corda casa 1, 2, 3 e 4. Se você tiver com o violão invertido e você não souber, por exemplo, onde está a corda 1, já vai ter problema se as cordas estiverem invertidas, né? Agora, se você não tiver com as cordas invertidas, só de você ter observado a comunicação visual, lembra? Que começou aqui pelas cordas de baixo, né? Então, quando você está com o violão invertido, você sabe que está pelas cordas de baixo. Porque verticalmente não vai fazer diferença nenhuma se você for canhoto, beleza? Bom, continuando então. Os alunos devem trocar as cordas ou não? Só para matar isso que eu comecei a falar aqui agora. Não, você tenta colocar o violão para você se adaptar da melhor forma possível e só você tocar aquele violão durante o seu aprendizado, tá? Eu sou canhoto, mas eu quero tocar com violão destro. Se você começou com violão destro, continua com ele. Se você começou como canhoto, continua como canhoto. Não fica saltando de um para o outro, porque é muito melhor quando você concentra a maior parte da sua energia naquele lado. Comecei com violão para canhoto, eu vou na minha metodologia para canhoto até o final, até eu entender, até eu chegar nos resultados que eu quero. E você pode querer vários resultados, né? E aí, muitas vezes, e para você chegar nesses resultados, você precisa de foco, de colocar energia aqui, beleza? Então, não crie um problema que não existe, tá? Às vezes as pessoas criam um problema, mas eu sou canhoto e eu não sei por onde começar, ou seja, já criou um problema. E na verdade, não tem problema algum. Eu vi o exemplo que eu dei de pessoas que estão lá no exterior e querem dirigir no carro invertido. Mesmo aqui no Brasil, e mesmo destros, tem pessoas que não tiram carteira nem por nada, nem a porrete, porque tem dificuldade na hora de entender aquilo ali. É pecado isso? Também não. São pessoas que têm dificuldade, elas não conseguem se adaptar àquela postura, né, aquele jeito de dirigir, aquela condição, mas ela tem outras habilidades, então ela não vai colocar ali a culpa, eu não tirei carteira porque eu sou destro. Agora o canhoto não, o canhoto já vem cheio de desculpa, porque tudo é porque é canhoto, tá? E não consegue fazer nada não consigo porque eu sou canhoto. Então tá aí, e isso acontece em N outras situações da vida, né? Tipo assim, eu não consigo fazer, não consigo porque eu sou brasileiro, né? Só oriental consegue fazer isso, né? Eu não consigo fazer isso, não consigo fazer isso aqui porque eu sou alto, eu não consigo fazer isso aqui porque eu não consigo porque meu dedo é grosso, eu não consigo porque meu dedo é curto, fica sempre colocando, terceirizando a culpa, e isso não funciona, tipo, não funciona, a sua vida vai continuar do mesmo jeito, e você vai continuar cheio de desculpa, e é isso. Só que isso é uma questão de personalidade. Então aprender a tocar violão tá muito ligado a essa questão da personalidade e muito mais ligado ainda às suas concepções, à forma que você vê as coisas. Porque você como canhoto, eu gosto de jogar futebol, e toda vez que eu vou pegar um time que tem um canhoto do outro lado, eu acho bem difícil marcar o cara que é canhoto que joga futebol. Então, a habilidade que o cara tem, a bola fica ali meio que do lado, para mim é do lado invertido, e fica difícil de eu tomar a bola dele. Para eles ali é uma habilidade. Então, é muito mais legal você começar a enxergar ser canhoto muito mais como uma habilidade do que como um problema para você tocar violão. Porque se você for pegar aí, por exemplo, Jimi Hendrix, né, um dos maiores guitarristas, o maior guitarrista de todos os tempos, assim como outros também, né, também são bons. Mas o que acontece é o seguinte, eu não sei se ele era destro ou se ele era canhoto, eu só sei que quando você vê foto dele tocando, né, e tal, vídeo dele tocando, ele tá com a guitarra desse lado e toca muito. E você fala, poxa vida, que bacana. Entre outros, né, temos aí outros cantores, tem o Edgar Scandurra também, né, se você pesquisar na internet, Edgar Scandurra,
também toca do lado invertido, né? E esse que eu comentei lá no início, né? O Michelangelo Batio, né? Um guitarrista muito top, rápido pra caramba, Jimi Hendrix que eu comentei. Eu não vou saber outros nomes assim, né? Assim como o canhoto do próprio violão, né? Canhoto do violão, se você colocar violão canhoto, um artista muito das antigas aí do violão, você vai ver que tem muitos artistas, muita gente que tem essa habilidade, mas não colocaram aquilo ali como empecilho para poder superar as suas vontades, né? Então não existe problema em começar e você precisa observar essa questão. Ó, se você está começando do zero, tá? Tô começando do zero, sou canhoto, já não importa mais nada, é só começar. Se você, sou canhoto, mas eu quero ir do lado destro, beleza. E se você é destro e quiser aprender do zero e aprender do lado canhoto, também não tem problema. Só que a minha dica para você, repetindo, eu não quero parecer repetitivo, mas como as perguntas são repetitivas, a gente acaba respondendo a mesma coisa várias vezes e com o objetivo de deixar a aula clara, né? Eu quero te dizer isso, ó. Tô começando do zero, não importa qual lado, mas começa pelo lado mais comum. Se é muito mais fácil você encontrar um violão para destro, então por que você não já começa com o lado destro? Cara, se você está começando do zero, esquece que você é canhoto. Começa por aquele lado ali. E se você começou, tá? Assim como eu também já dei aula para canhoto, que chegou para mim na primeira aula, falou, olha, eu quero aprender a tocar violão. Eu falei, beleza. Eu vou aprender de verdade? Me perguntava assim. Falei, cara, não depende de mim, depende de você. Aprender a tocar violão depende muito mais do aluno do que do professor, porque as orientações são as mesmas. Então, se eu fui ali e eu expliquei para o Joãozinho e ele aprendeu a tocar, se eu explicar aquela mesma coisa para o Marcinho, será que ele vai conseguir aprender a tocar? Depende dele. O Joãozinho conseguiu, por que o Marcinho não vai conseguir? Aí muitas vezes não, porque é isso, aí ele começa um monte de problema e muitas vezes eles não se adaptam com essa linguagem. E não se adapta com essa linguagem por quê? Porque cria um monte de objeção. Ah, não aprendi com o Daniel, porque o Daniel é destro e eu sou canhoto. Eu já ensinei centenas de canhotos a tocar violão, sabe? E voltando à história, né? Voltando à história, desculpa. E o aluno chegou para mim e falou, quero aprender a tocar, mas eu sou canhoto. E aí no dia de aula a gente conversou, a gente teve um dia só de conversa mesmo, porque muita gente acha que essas aulas aqui de conversa não são interessantes, mas eu acho que são uma das mais importantes, né? Que a gente está falando de conceito, isso é importante entender. Então aí o aluno falou, eu sou canhoto, como é que faço? Falei, cara, a gente tem que começar, é isso aí. Não, mas eu não sei, eu tô na dúvida. Eu falei, se você tá na dúvida, faz o seguinte, vamos fazer então umas 2 semanas de aulas grátis, você vai começar a entender qual lado que você quer aprender a tocar ou não. E aí ele começou a fazer a aula e perguntou, como é que eu faço? Falei, cara, eu vou te ensinar a tocar, você está começando do zero, né? Não do zero. Vou te ensinar a tocar como se você fosse destro. Por quê? Porque a maioria dos violões são destros, a maioria dos violão para você comprar é destro. E mesmo que você compre um violão e não queira mais tocar violão, até para você vender o violão para destro é melhor, porque mais pessoas destro vai querer comprar, né? Então aí ele comprou violão para destro, começou a aprender, aí chegou num determinado momento, né? Na verdade o violão dele era para destro ou canhoto, né? Mas com as cordas mais grossas pro lado de cima aqui do jeito comum. E aí chegou numa determinada aula que ele falou, cara, eu tô tocando aqui, mas eu tô sentindo uma dificuldade muito grande. E eu falei, cara, então vamos fazer o seguinte, eu vou continuar dando aula para você gratuitamente, a gente vai fazer mais 2 semanas e você vai virar o violão pro outro lado. A gente vai inverter as cordas, tá? Então o que ele fez? Pegou o violão dele, que era desse jeito assim, não tinha esse cortezinho. Aí ele virou o violão para esse lado e a gente inverteu as cordas. Invertemos as cordas, ele continuou treinando o violão. Quando deu mais 2 semanas de aula, ele falou, cara, tô com muita dificuldade. Conclusão, o cara tem dificuldade em aprender a tocar violão. Não é aprender a tocar do lado destro nem do lado canhoto. Qual foi a lição que eu aprendi com essas aulas, com esse mês que eu dei aula para esse aluno, né, quando eu dava aula presencial, numa igreja até? E o que eu aprendi com ele? Ele tinha dificuldade em tocar violão. Não era porque estava de um lado ou porque estava do outro, é porque ele tinha que superar as dificuldades. E ainda
aquele modelo, aquele paradigma, né? Não sei se você sabe o que é paradigma. Paradigma é um modelo, né, que ele tinha, ou seja, um padrão que ele tinha na cabeça, porque ele achava que ele não conseguia porque ele era canhoto. Ele pensava tanto que ele não conseguia porque era canhoto, que ele começou a acreditar que ele não conseguia porque ele era canhoto. E na verdade ele tinha dificuldade em aprender violão. Então, quando a gente voltou e falou, pô, tô com dificuldade, e agora? Como é que eu faço? Ou seja, ele aprendeu 2 semanas do lado destro, sentiu dificuldade, aprendeu 2 semanas do lado canhoto, sentiu dificuldade. Depois eu falei, não, você está com dificuldade no violão, vamos voltar ele para o jeito destro e vamos continuar. A gente voltou as cordas para o jeito destro e continuamos. E eu continuei entregando, mostrando para ele exercícios, para ele superar as dificuldades. E aí ele começou a entender que a dificuldade dele era no violão e não era em ser canhoto. Né? Porque quando a gente analisava outras coisas na vida dele, ele já fazia tudo normalmente. Ele era taxista, né? Ou é taxista até hoje, né? Dirigia normalmente, né? Sem preocupação. Quando ele mexia no computador, ele mexia do jeito do que os filhos dele mexiam, que é do jeito destro. Tudo ele fazia do jeito normal, ele não ficava, tudo que podia mudar, ele não precisava ficar mudando nada, sabe? Na hora de escrever, ele escrevia com a mão canhota, né? Na hora de jogar futebol, ele jogava futebol com o lado direito, mas ele era ruim de bola também. Então, entendeu? Então o que acontece foi quando a gente descobriu, falou, não, cara, tudo na sua vida você se adapta facilmente do lado destro, então por que você está achando isso? E quando a gente voltou, a gente começou a superar os problemas através de exercícios. Conclusão, se você estiver começando do zero, começa do lado destro e vai embora. Você vai sentir dificuldades, vai. Assim como você já deve ter visto em N vídeos que eu falo por aí. Eu nunca falo que tocar violão é fácil. Eu falo que tocar violão é simples. Mas as pessoas, elas confundem a palavra simples com a palavra fácil. Tocar violão fácil é uma coisa, tocar violão simples é outra. Aprender a tocar violão é uma coisa simples, não é fácil, é simples. É um passo a passo. Você vai colocar aquilo ali em prática e vai chegando nos seus resultados, vai colocar em prática, vai chegando nos seus resultados, mas não é uma coisa fácil, beleza? Então, o que a gente tem que falar aqui para poder ser bem direto assim? Quem é canhoto? Tem que parar de mimimi. Ai, mimimi, canhoto, mimimi, canhoto. Cara, pega seu violão e toca. Caramba, pega e vê a aula, toca, coloca o violão na mão, começa a praticar. Você vai ter dificuldade, é normal, a nossa vida está cheia de dificuldades. A gente vai começar a superar, você já vem colocar. Agora, o que mais acontece de problema é que o canhoto ele já vem com uma desculpa pronta, né? O canhoto chega e fala, poxa, eu tenho uma desculpa aqui. Por quê? É porque eu sou canhoto. Tudo na vida do cara é porque ele é canhoto. Então, para com isso. Esse vídeo aqui é para você dar um basta, a parar, acabou esse negócio de canhoto, acabou. Pega o violão, escolhe um lado, escolhe uma metodologia e vai fundo. Cara. Treina fundo. E a comunicação é a base de tudo. Você está fazendo aula com o professor, você está fazendo aula comigo. Está fazendo a aula, estou treinando e tal. Na hora de se comunicar, mandar um e-mail, vou mandar um e-mail aqui pro Daniel porque estou precisando de uma ajuda. Daniel, ó, a minha situação é assim, eu sou canhoto, eu já entendi, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu estou com dificuldade assim, assim, assado. Ela fala, beleza, para superar essa dificuldade X, você tem que fazer Y. E aí, nós como professores, como orientadores, quando a gente entende a dificuldade do aluno, a gente passa um exercício para ele superar aquela dificuldade. Agora, quando o próprio aluno não se dá a oportunidade de se comunicar bem, Daniel, eu não estou aprendendo isso aqui, eu não estou aprendendo porque eu sou canhoto. Nada a ver, isso não tem nada a ver, você tem que entender o que você está fazendo, como você está fazendo, tá? E continuar naquele caminho. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Vai seguindo aquele caminho, e batendo e analisando e com ajuda, porque se você tem esse problema, eu sou canhoto, eu não acredito muito do que o Daniel está falando e tal, e aí você fala, não, vou aprender, e fica catando aula na internet, pior ainda, primeiro que fica catando aula na internet sem escolher um fluxo, um caminho, uma metodologia, um professor, até você atingir um resultado, já está errado. Então você primeiro tem que falar, não, meu primeiro resultado, eu quero aprender a tocar 10 músicas.
Aí você vai lá na internet, começa a olhar a aula aqui comigo, com o João, com o Pedro, com o Escambau A4. Você primeiro precisa, vou escolher um, vou escolher o Zequinha, beleza. Até você tocar as 10 aulas, tocou as 10 músicas, aí você pode escolher outro. Mas ficar pulando de galho em galho não vai funcionar, porque os assuntos na área da música são muito extensos e são muitos assuntos. É corda, é troca de corda, é afinação do violão, harmônico, harmonia, melodia, acorde, solo, bicho, um monte de coisa. E eu já respondi isso para vários alunos, independente de ser canhoto ou não, nem a universidade vai te ensinar tudo no violão. Nem a universidade, ela vai te mostrar e você escolhe um caminho para poder seguir. Agora, deixa esse negócio de desculpa de canhoto de lado, escolhe uma metodologia, pega firme e vamos nessa, beleza? Se você quiser conhecer mais coisas sobre o nosso trabalho, clica aqui na descrição do vídeo, tem muito mais dicas para você. E você também pode acessar o nosso blog, que é o violãoparainiciantes.com, e lá dentro você coloca lá dicas para canhoto, tem vários posts e dicas para canhoto com vídeo inclusive para você, e a metodologia para você estudar tanto pelo seu celular, pelo seu computador, tablet, notebook. Então a gente tem informação para poder te ajudar, mas basta você querer se ajudar. Eu não consigo ajudar quem não quer ser ajudado, tá bom? Eu sou Daniel D'Arezzo, vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.